E se você tivesse que escolher as melhores pools de liquidez para poder montar com pouco dinheiro, $40 por mês, cerca de R$ 200. Só que escolher as melhores pools também não é o suficiente. Você tem que separar o seu capital em pares, em pools diferentes. Como você faria isso? Calma que hoje eu não vou te mostrar só os pares da pool da nossa estratégia, mas também vou mostrar aonde você deve montar essas pools de liquidez. Como vocês sabem, a gente está no desafio do 0 aos $10.000, o que dá por volta de R$ 50 mil, fazendo esses aportes mensais de $40, por volta de R$ 200. Tem outros vídeos da série, vou deixar a playlist aqui em cima em algum lugar, para você poder assistir desde o início. Mas relaxa, é só se você quiser saber mais, você pode assistir esse vídeo aqui que você vai entender o que a gente vai fazer. Como a ideia é a gente fazer umas pools que vão durar bastante tempo, a gente não pode jogar o dinheiro de qualquer jeito em qualquer pool de liquidez. A gente tem que dividir. E eu resolvi fazer categorias para poder fazer a divisão do nosso dinheiro. Bom, a base da nossa estratégia serão as pools fundação. O que isso quer dizer? Quer dizer que são pools mais consolidadas, tokens consolidados com dólar. Então a gente vai ter uma previsibilidade maior, melhor do que vai acontecer com esses pares. Na pool fundação teremos 40% do nosso capital e ele vai ser distribuído em 3 pools de liquidez: Bitcoin com dólar, Ethereum com dólar e ouro com dólar. Aí a gente vai ver qual o melhor token de ouro, que dólar, que esteja valendo mais a pena com relação a taxas, porque a gente tem dois principais, que é o PaxG e o Shout. Lembrando, fica até o final desse vídeo, porque eu vou mostrar aonde estão as melhores pools desses pares que eu estou falando aqui agora. Afinal, não adianta nada você saber upar e não saber onde montar. E sabe o que é pior do que montar uma pool errada? É você montar uma pool certa utilizando essa camisa aí que retém calor, te faz ficar suando o dia inteiro. E é por isso que eu estou utilizando essa camisa da Insider. Tecnologia inteligente que ventila mais do que um investidor consciente montando pools de liquidez bem pensadas. Ela não amassa, não esquenta, não te deixa travado que nem aquelas pools de liquidez fora do range. Além disso, ela não desbota, não desvaloriza que nem aquela meme coin que eu sei que você tem na sua carteira. Então corre, aproveite, vai lá no site, utilize o cupom RC e compra sua camisa Insider. E também apoia aqui o canal. O link direto para o site vai estar aqui na descrição. Depois desse merchan, bora lá para nossa segunda categoria das pools, que vão ser as pools expansão. Por quê? Porque na nossa primeira pool, né, categoria, que é a fundação, ela tá ali e a gente faz token dólar, então se valoriza, a gente fica dolarizado. Nessa daqui, a gente vai correr mais risco de volatilidade, mas da mesma forma que tem a volatilidade para baixo, também temos a volatilidade para cima. Então, ao contrário das pools fundação, que quando valoriza fica dolarizado, aqui a gente vai fazer token com token. Então, se valorizar, a gente vai surfar a valorização da criptomoeda. Então, aqui nessa categoria, teremos, né, dentre os tokens que eu trouxe no último vídeo, teremos a pool de Ethereum Sol, Ethereum Wave, Ethereum Link, Avax Bitcoin e Matic com Solana. Nessa categoria também teremos ali os 40%, então temos 40% da fundação, 40% da expansão e ficou faltando 20%. Esses 20% será um caixa estratégico. Ele pode ser utilizado para criar uma pool de stablecoin, ele pode ser utilizado para diminuir o preço médio de algum token para poder refazer a estratégia da pool de liquidez, então refazer a pool com um novo range, mas utilizando um aporte novo para poder melhorar esse range. E claro, também é uma espécie de caixa oportunidade. Então se a gente tiver um token dentro da nossa estratégia, dentro do nosso percentual que caiu de valor, a gente pode aproveitar essa correção do ativo para poder comprar ele mais barato. Lembrando que essa carteira de pool de liquidez não exclui você ter hold, tá? A gente vai fazer até uma comparação e durante a nossa série de com esse capital dolarizado, com esse capital todo em Bitcoin, se a gente só comprasse Bitcoin ao invés de fazer a pool de liquidez, e claro, como que tá o capital nas pools de liquidez gerando taxa. Mas o ideal é você ter a sua carteira de hold, você ter o seu Bitcoin que você vai comprando sempre, fazendo seu DCA e guardando, os outros tokens que você quer se expor, Ethereum, Solana, Avax,
ou qualquer outro, você também ter esses tokens paradinhos esperando a valorização. Então, isso daqui é mais uma estratégia. DeFi não é para você botar toda a sua carteira no DeFi e tentar gerar taxa com toda a sua carteira. Ele é mais uma estratégia para você utilizar para poder ganhar dinheiro. Você deve ter percebido, Ramon, você falou um monte de pool de liquidez. Como eu vou montar tudo isso com 40 dólares? Não, você não vai montar de uma vez. Um mês você monta uma pool, outro mês você monta outra pool, ou então aloca nessa pool que você já montou e talvez junte 2, 3 meses ali antes de partir para uma próxima pool de liquidez, tá? Então, você não vai ficar fazendo poolzinha com 5 dólares, com 8 dólares, não. Pega o aporte do mês, coloca em uma pool. Aí eu pego outro aporte do outro mês, coloque em outra pool. Assim você vai conseguir ir diversificando aos poucos, vai fazendo uma espécie de DCA, porque a gente vai estar sempre alocando, colocando capital novo, e também não vai ficar com tanto trabalho assim. Imagina, com 40 dólares já iniciar com, sei lá, 10 pools de liquidez. Olha o trabalheiro que você vai ter. Então, 40 dólares, inicia com uma. Foi para 80 dólares, vamos fazer a segunda. Foi para 120 dólares, vamos fazer a terceira. Tá com 3 pools, vamos aumentar o capital nessas pools de liquidez, aí depois a gente vai partindo para as outras. Então, o primeiro passo nosso vai ser fazer a nossa fundação. E depois a gente vai fazer as nossas pools de expansão. Vou mostrar agora aonde você vai fazer as pools dependendo do seu capital, porque temos algumas blockchains aqui que tem taxa de rede muito cara, ok? E no próximo vídeo a gente vai montar na prática a pool e você vai ver o range também, beleza? Lá no meu grupo fechado eu já vou trazer os ranges de todas as pools. Se eu fosse montar hoje, qual range eu utilizaria? Mas agora eu vou mostrar aqui aonde estão as pools para vocês. Então quem está no meu grupo fechado já vai ter esse conteúdo adiantado. Quem estiver acompanhando pelo YouTube, vocês vão acompanhar o range quando eu for montando as pools. Lembrando que quem entrar na minha comunidade, você pode comprar o curso e ter acesso a 1 ano de comunidade. Você pode assinar 1 mês de comunidade para poder testar, tem o link aqui embaixo na descrição também. E tem um WhatsApp para tirar dúvidas, lembrando que a gente está dando até 2 meses gratuitos aí para você experimentar a comunidade. Claro que tem que fazer uma tarefinha, tá? Entra em contato no WhatsApp, que eu te passo lá pelo WhatsApp o que você precisa fazer para ter acesso a esses 2 meses gratuitos. Lembrando que isso é por tempo limitado. Pode ser que no futuro você esteja assistindo esse vídeo e a gente não esteja mais dando esse mês gratuito, tá bom? Aqui, pool de Bitcoin com dólar. A gente tem BTC com SDC 0.05. Vou utilizar só a Uniswap. Rede Ethereum. A rede Ethereum é uma rede mais cara. Aqui você vai gastar cerca de 1 a 2 dólares para poder montar a pool. Em momentos com muita movimentação, você pode até gastar 5, 10 dólares. Então eu não vou utilizar essa rede inicialmente, ok? Lembrando sempre que Bitcoin só é Bitcoin na rede do Bitcoin. Então quando a gente está falando de DeFi, a gente está falando de ativos envelopados, ok? Então dá uma estudada sobre isso. Então aqui, a segunda opção que temos mais rentável é BTCB USDC na rede da Avalanche, que é um dos tokens que está ali entre as pools que a gente vai fazer. Então, como vocês podem ver, utilize aí a pool de 0.05. Lembrando, usa sempre V3, não usa V4. A V4 não está funcionando 100% ainda e está com pouquíssima liquidez. Então use sempre V3, tá? E se você quiser acompanhar no Revert, ver aqui a rentabilidade, aqui não puxa de V4, Revert você não consegue V4. Então mantém V3 por enquanto, beleza? Aqui temos a rentabilidade média anual de 50% para um range mais ou menos de 30%. Então uma rentabilidade muito boa. Por quê? Porque você está fazendo uma pool de Bitcoin com dólar. Ou você fica todo em Bitcoin, o que tá ótimo, você tá comprando Bitcoin, ou você fica todo dolarizado. Então, se ficou todo dolarizado, você voltou a ficar com dinheiro, né, em fiat e ainda ganhou taxa. Agora, vamos para a pool Ethereum dólar. E temos aqui, ó, Ethereum SDC, a pool de 0.3 V3, tá? Na Uniswap, na rede Base, tá? Então a outra Bitcoin é na rede Avax, Avalanche, essa daqui é na rede Base. 78% TVL bem alto, né? Então a rentabilidade está muito boa, inclusive eu tenho uma pool de liquidez de Ethereum dólar, tá? Exatamente essa daqui na 0.3 na Base. Por quê? Porque eu consulto sempre o melhor local para montar minhas pools de liquidez. E isso muda, tá? Então é importante você saber pesquisar, entender melhor, tá? Porque isso daqui pode mudar. Então, se for para uma outra rede
esteja melhor a pool de Ethereum com dólar, às vezes vale a pena, dependendo da rentabilidade que está a mais, você migrar esse capital para outra blockchain para remontar a pool lá. Se você tem dúvidas sobre transferência de tokens entre blockchains, eu vou pedir para o editor deixar aí na tela final ou no izinho aqui também, um vídeo do meu canal secundário. Eu tenho um canal secundário que ele é mais voltado para a galera iniciante, e lá eu fiz um vídeo mostrando passo a passo, né, várias maneiras de você mexer o capital, né, levar o capital de uma blockchain para outra blockchain. Então tem mais de uma maneira, eu mostro essas maneiras lá e explico de uma forma que você vai entender como que funciona essas diversas blockchains diferentes com tokens diferentes. E agora é o nosso ouro, tá? Então eu botei aqui o Shout e o PAXG, e a melhor pool aqui de rentabilidade é na rede Ethereum, é Shout com dólar, ok? Então em layer secundária, a gente tem a opção aqui da Polygon, só que a rentabilidade não está muito boa. Minha câmera está logo em cima, né? Vamos trocar de lugar isso daqui. Bom, não tem um lugar muito bom para minha câmera aqui, pelo menos no formato atual. Então aqui a gente vê que o melhor lugar é na rede Ethereum. E para fazer na rede Ethereum a gente precisa de um capital maior, tá? Então a gente vai começar com as outras pools, vamos alimentar ela e talvez em um momento que a gente fique dolarizado em outras pools e tenha um capital legal, a gente pode utilizar esse montante acumulado para poder fazer essa pool de dólar com ouro. E ela vem se popularizando, ganhando bastante TVL, porque, cara, você tá fazendo uma pool de dólar com ouro e com boa rentabilidade. Agora vamos para nossa parte de expansão. Tô pesquisando aqui pools de Ethereum com Solana. Então a gente tem aqui em primeiro lugar de Ethereum com Solana na rede Ethereum, mas não dá para utilizar a rede Ethereum por causa do nosso capital. A segunda rede que temos aqui, né, é a rede Polygon, então a gente pode fazer aqui, mas a rentabilidade não está tão boa, tá? Então provavelmente quando eu for realizar essa pool, eu não vou fazer nem na Uniswap, eu vou utilizar ela na Orca. Lá a rentabilidade está mais interessante, mas não dá para você comparar aqui a rentabilidade mostrada no DeFi Llama da Uniswap e comparar diretamente com a rentabilidade mostrada da Orca, porque os cálculos são diferentes. Mas eu já tenho essa pool, eu já pesquisei, eu já testei, e lá na Orca estava tendo uma rentabilidade maior. Continuando, pool Ethereum Wave. Temos aqui na rede Polygon, coisa linda, baratinho, tá? Ethereum Wave 0.05. Então, minha câmera está na frente, mas eu estou te falando, é Ethereum Wave, ok? Então 0.05 na Polygon, com uma rentabilidade de 55%, num range de 30%. Então tá bem interessante. Lembrando, aqui é token. Então, diferente do token dólar, que se a gente colocar um range de 30% e ele tiver uma volatilidade de 30%, seja subindo ou caindo, né? Ele sai do range, aqui não. Pode acontecer da Ethereum subir 20% e a Aave subir 30%. E só vai mexer no nosso range de 10%, que é a diferença de um token pelo outro. Agora vamos para Link. A primeira colocada aqui é Link com dólar, então a gente vai desconsiderar ela, tá? E a segunda colocada é Link com Ethereum, na Uniswap V3, na rede Polygon também, tá? E com uma rentabilidade ok de 41,67%, com um range de 30%. Lembrando, quem estiver na comunidade fechada já vai receber o range de todas essas pools. Então, se por acaso você já está com capital e quer montar as pools, entrando lá na comunidade fechada, você já vai ter esse adiantamento em breve dos ranges que eu faria. Temos a opção aqui de BTC com AVAX, tá? Não tá com uma rentabilidade tão legal no Uniswap, ok? Só que parece que tá bugado aqui, tá uma linha reta de rentabilidade aqui. Eu olhei anteriormente, estava com uma rentabilidade melhor, só que lá na Avalanche o pessoal usa muito a Trader Joe, então lá a rentabilidade da pool de AVAX com Bitcoin está mais alta. Por quê? Como você sabe disso, eu também tenho uma pool de AVAX Bitcoin, então eu gosto de trazer aqui coisas que eu mesmo faço na minha conta, né, na minha carteira pessoal. Então lembrando, não é simplesmente fazer pool para ganhar só taxa, tá? A gente consegue fazer pools de liquidez que a gente ganha taxa e valorização do token. Então nem sempre a gente vai montar as pools com as melhores taxas, melhores rendimentos. A gente está pensando no futuro e está pensando nesses projetos se desenvolverem e também multiplicarem o nosso capital, a gente surfar parte da valorização deles. E aqui finalmente finalizamos com a pool de Matic Sol. Tá com uma rentabilidade não muito legal, então o que a gente vai fazer? A gente vai montando as que tiverem com maiores rentabilidades, né? E a gente vai aportando mais capital. Se melhorar a rentabilidade dela, né, a gente coloca aqui e cria essa posição. Por quê? Porque Matic tá meio esquecido, né? O token POA aí
tá meio deixado de lado, vamos dizer assim. E lembrando, não que o que eu trouxe aqui vai ser uma coisa, a gente só vai fazer isso. Pode ser que entre um outro token aqui na jogada, apareça um outro token que eu queira adicionar ou um token que eu queira tirar. Por exemplo, pool de Matic Solana não tá interessante, mas esse primeiro lugar aqui, deixa eu mover minha câmera para vocês verem, é uma pool de AVAX com Solana. E a gente acabou de ver que Bitcoin com AVAX não tá tão interessante, Matic com Solana não tá tão interessante. Mas a gente já tem uma poolzinha de Bitcoin, a gente já tem outra poolzinha de Ethereum com Sol, então a gente poderia fazer uma pool de AVAX com Solana que está com ótima rentabilidade. Então, algumas coisas podem ser alteradas, desde que você tenha o controle, saiba seu preço médio e mantenha aquela estratégia ali. Agora eu vou finalizar e deixar vocês com esses dois vídeos aqui que eu tenho certeza que você vai curtir. É só clicar e assistir.